Bom dia, hoje é dia 10 de setembro. Aproveitar para gravar a aulinha para ensino religioso, porque já estamos no fechamento do trimestre, e compartilhar para quem estiver assistindo o vídeo. Não importa se assistir uma pessoa ao vídeo, já está muito bom. Assiste o vídeo quem precisar assistir, né? É assim que funciona. Então está muito bem. Aproveitar para compartilhar um pouquinho sobre esse sistema híbrido, né, esse sistema de ensino. E faz tempo que eu não gravava vídeos, porque nós estamos em aulas presenciais, mas quem sabe assim o aluno presta um pouco de atenção naquilo que é dito. Esta aqui é uma aula que estou desenvolvendo para ensino religioso, e como disse, já estamos no final do trimestre, então é importante a gente fazer nota, ter o merecimento, né? Para tudo que a gente almeja e deseja, nós temos que ter o merecimento. Se a gente precisa concluir o ensino médio, que seja com merecimento. Eu tenho sempre maior respeito e maior carinho pelo aluno. Sempre preparo as aulas, vejo o que é melhor, né? Mas esse sistema híbrido, que é muito bom na maneira em que veio para nós, né, professores da rede pública, vieram coisas positivas, né, como dois aplicativos nos quais a gente desenvolve o nosso trabalho, que são muito úteis, né? Um é o Google Classroom, e é ótimo porque todas as aulas ficam ali registradas, todas as aulas com sequência lógica. Eu, como aluno, nunca tive esse acesso aos professores como os alunos têm hoje, né? Então é muito bacana. Se o aluno quer saber o que foi passado no mês anterior, é só ir lá, ir na aula e ter a aula, como se fosse em sala de aula, ou até melhor, né? Porque sala de aula, embora seja ótimo, né, estar em sala de aula, antes da pandemia, muitas vezes, a gente não consegue desenvolver aquilo que tem que desenvolver, né, por uma questão específica de cada turma, né? Muitas vezes a gente tem que estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então o sistema é um pouquinho caótico, mas é um sistema que tenta fazer o melhor, aquilo que é melhor para o aluno. Nunca é por negligência. Eu vejo essas virtudes em todas aquelas pessoas que trabalham dentro da rede pública, né? Se fala muito mal muitas vezes dos professores, né? E quem fala mal muitas vezes é sem motivo, né? O que eu vejo é, pelo menos na nossa escola, né? Os professores da nossa escola, a direção, todo mundo trabalhando sempre pelo bem do aluno, né? Aqui que é bom para o aluno, que vai ser útil, né? Mas muitas vezes a gente chega lá em sala de aula, agora que nós temos o sistema presencial, mas vai quem quer, né? O aluno não é obrigado a ir. E às vezes tem dois, três alunos, e me aconteceu esses dias, três alunos, e tu passar a manhã toda não, o período todo, eh, dando a aula, tentando dar a aula, né? E aqueles alunos simplesmente não se manifestarem, é como se por trás da máscara não houvesse boca, né? É uma coisa muito impressionante, muito impressionante. Tem que tirar as palavras de dentro da boca dos alunos, né? Tem que fazer eles interagir. É muito impressionante, como se não tivessem vontade, né? E eu acredito isso, quem sabe a pandemia, né? Provavelmente, né? Também não sei se eles ficam até muito tarde na internet, ou jogando videogame, ou vai lá saber o que eles ficam fazendo, né? Muitas vezes parece que não tem vontade, né? Parece que os jovens estão sem vontade, né? E provavelmente tem a ver com as redes sociais, provavelmente tem a ver com esse mundo virtual, né? Que os jovens de manhã cedo eles estão, os que vão para a escola, eles dizem para a gente, professor, eu venho porque me obrigam a vir. São pouquíssimos que vão por vontade própria, isto inclusive no terceiro ano, né? Que o terceiro ano é preparativo para o Enem e para os vestibulares. E o nosso trabalho, o meu pelo menos, é focado no Enem, no terceiro ano, eu quero que eles passem no Enem, né? Então, realmente está acontecendo algo bastante difícil de explicar com os jovens, né? Um desânimo, né? Provavelmente eles não encontrem sentido, né? Sentido na escola. Espero que encontrem sentido na vida, né?
porque encontrar sentido na vida, eu acho que estar vivo já é já é baita sentido para a vida, né? Mas então foi só uma reflexão, então quem sabe assim, gravando vídeo, porque faz tempo que não gravava, pelo menos a ideia fique mais clara. Talvez a percepção que eu tenho também é que pelo fato deles não se conhecerem também, né, por terem estado fora da sala de aula todo esse tempo, talvez eles fiquem encabulados entre eles, né, de interagir entre eles, né, mas realmente é bastante emblemático isso, né, essa apatia que está vendo em tudo aquilo que se relaciona com aula, né? Também provavelmente muito jovem se pergunta, né, para que serve isso que eu estou estudando, né? Isso a respeito de todas as disciplinas, né? É um questionamento que eu me fazia quando era estudante, né? Então, mas é importante que todos os jovens projetos a curto prazo, né? O primeiro é terminar aquele ano no qual eles estão, né? Quem está no primeiro ano, terminar o primeiro ano, no segundo, terceiro ano, terminar o ensino médio, né? É muito importante, são pequenos, são projetos a médio e longo prazo, né? Curto, médio e longo prazo, né? E a longo prazo é pensar em fazer uma faculdade, cursos técnicos, né? É importante que o jovem pense como eu farei para ganhar a minha vida, como eu posso ser útil para minha família, para minha comunidade, né? É sobre isso, né? Então essa aula de ensino religioso, e vou aproveitar alguns livros que estou lendo, né? Que são muito interessantes, que chegam a nós, né? Então tudo aquilo que chega a nós, a gente precisa analisar, né? Por que está chegando a nós? O que eu preciso fazer com isso, né? E que bom que chegam livros e chegam coisas assim que fazem a gente refletir, né? E também chegam coisas que tiram um pouquinho a gente do eixo, né? Essa questão política que está hoje, né? No Brasil, tão tensa, né? Tão intranquila para a população, então tira um pouquinho do eixo, né? Mas é bom sempre refletirmos, né? Por que isso chegou a mim? Eu tenho o hábito de acordar muito cedo, né? Então, 5:30 da manhã já estou acordado. Eu gosto de tomar chimarrão e ler, né? Então, e às vezes também não é só leitura, né? Às vezes vídeos que chegam pela internet, né? Então chegou para mim, tem um canal maravilhoso que eu recomendo, se chama Corvo Seco. E trabalha com vários mestres, é muito legal, muito legais. E aí chegou um mestre que eu não conhecia, Gu Sim. Acho que não deve ser assim a pronúncia, né? É Wuhsin. E a mim me lembra muito os ensinamentos de Lao Tse, de Confúcio, né? Mas principalmente do taoísmo, né? Muito bacana, ensinamentos curtos, né? Versos, eu vou chamar curtos, muito curtos, porém fazem a gente refletir, né? Muito legal, muito legais, muito parecidos com Tao, né? Com os ensinamentos de Lao Tse, ou do próprio Confúcio, né? Eu trabalho com os alunos em sala de aula, eu adoro os ensinamentos de Confúcio, né? Verás que tens 2 ouvidos e uma boca, para que, falando pouco, escutes muito. Isso é muito legal, né? Então, olha, não fala tanto, ouve mais. Ou então, Sócrates, né, que afirmava: os homens sábios falam porque têm alguma coisa a dizer, os tolos porque têm que dizer alguma coisa. Então, essa pequena frase eu acho muito profunda, muito interessante, né? As pessoas mais sensatas falam quando realmente tem algo importante para dizer. Importante, eu sempre digo, para a comunidade. E os tolos falam porque tem boca, né? Porque tem que falar, né? Eu acho que é a mesma coisa com os escritos. Muitas vezes a gente lê livros e lê páginas e páginas e não diz nada aquilo, né? E encontrei nesse titulado o livro oculto de Gu Sim, acho que é assim a pronúncia, desculpem se eu errei, versos muito curtos, mas que são muito profundos. Vou compartilhar um aqui com vocês. Quando se está fascinado com a beleza da superfície do oceano, a imensidão de suas profundezas nunca é contemplada. Olhem que maravilha, 4 linhas, né? Como é que pode dizer tanto em 4 linhas? Quando se está fascinado com a beleza da superfície do oceano,
a imensidão de suas profundezas nunca é contemplada. Não vou explicar, né? Quem porventura esteja vendo esse vídeo, pense sobre essa frase. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo. E agora eu quero ler a aulinha que eu preparei, né? Mas enfim, as aulas de ensino religioso e as de espanhol também, e as de literatura também. Na verdade, eu gosto que o aluno pense. Não tem problema se sempre vai para o mundo interno de cada um, né? Na minha concepção, a grande parte das disciplinas, pelo menos as das humanas, são subjetivas, né? Então, cada um interpreta conforme a sua vivência de mundo. Os clássicos da literatura, a gente não lê eles leem a gente, né? O que significa isso? Que a gente vai se modificando, a gente vai mudando, né? E a gente percebe isso quando lê algum livro, né? Nossa, eu estou percebendo algo que eu não percebi, estou pensando, estou refletindo sobre isto diferente do que entendi quando eu li, né? Isso acontece muito, né? Com muitos livros, né? Os clássicos da literatura, aqueles tidos como clássicos, né? É isso, né? Eu lembro de ter lido Admirável Mundo Novo, quando tinha, sei lá, uns 15 anos atrás, né? Do Aldous Huxley. Eu li esses dias e digo, nossa, nem parecia que era o mesmo livro, né? O livro se modificou? Não, provavelmente quem se modificou fui eu, né? Então, por isso que os clássicos leem, eles leem a gente, né? Estou lendo esse livro aqui que é muito bacana, Em Busca da Sabedoria. O autor é um indiano chamado N. Sri Ram. Provavelmente também não estou pronunciando de forma correta, né? Então, me desculpe se tiver algum indiano e saiba como é a pronúncia. E tem uma parte que eu quero compartilhar aqui, né? Que diz assim: eu titulei o capítulo, né, de A Beleza das Pequenas Coisas, mas só como um título, né, para a aula. Mas o subtítulo seria Atenção, Interesse e Amor. Vamos ver o que diz. Atenção, interesse e amor são todas palavras-chave que significam uma grande abrangência de ações que existem no momento que denominamos presente e revela maravilhosos significados que existem até mesmo nas coisas que parecem lugares comuns. Achei interessante, né? Atenção, interesse e amor e associa com aquilo que denominamos presente. Muito bacana, só existe o presente, não existe nem o passado nem o futuro. Passado a gente tem que lembrar, o futuro a gente tem que imaginar. Né? A única coisa que nós temos é real, é isso que está acontecendo agora, o presente. Né? E no presente tem que acontecer atenção, interesse e amor. Vamos ver como é que continua. Quando há amor, ele ilumina a natureza interna do objeto do amor, revelando a amabilidade nele oculta, a semelhança da bela estátua de mármore que o escultor percebe antes de libertar. Porém, o poder de ver esta beleza e a ela responder manifesta-se apenas na medida em que a própria consciência libera-se das ingerências de um eu que muda o seu caráter. Achei muito bacana isso, né? Então, quando há amor, ele ilumina aquela situação. Então, alguém pode não ver qualidades em determinada pessoa, por exemplo, uma pessoa que todo mundo detesta, né? Mas alguém olha para aquela pessoa e vê qualidades, né? Esse seria o amor iluminando aquele ser, né? A mesma coisa para um objeto. Aqui ele faz analogia com um bloco de mármore. A gente vê, eu olho para aquilo e vejo um bloco de mármore. Já o artista olha para aquele bloco de mármore e vê uma bela obra dentro daquele bloco de mármore. Ele já vê a estátua pronta, né? Ele está olhando com um outro olhar. Manifesta-se esse olhar, manifesta-se apenas na medida em que a própria consciência libera-se das ingerências de um eu que muda de caráter, né? E aqui ele fala a palavra eu, né? E eu entendo esse eu como personalidade. Se eu falava que os clássicos da literatura leem a gente, é porque a gente vai se modificando, né? E aqui ele fala isso, né? Esse eu que muda de caráter continuamente, né? Muda de caráter e distorce as atividades daquela consciência durante o período em que não está desperta. Muito bacana isso aqui, né? Porque se a consciência já está desperta, a mudança sempre acontecerá.
porque impermanência é uma das leis que existem no universo. A mudança é constante e contínua, mas vai ser sempre num sentido evolutivo. E esse sentido evolutivo, ele sempre vai estar, vai trazer no bojo a qualidade do amor. Então vai ser sempre positiva a mudança, né? Agora essa mudança, quando se dá apenas através da personalidade, quando a gente fica apenas na superfície das coisas, aí seria uma consciência que ainda não despertou, né? Uma consciência que está despertando. Lembremos que o Jung, o psicólogo, falava: quem olha para fora dorme, quem olha para dentro acorda. Veja um pouquinho com a analogia que aquele outro escritor chinês fez, né, sobre a superfície do mar e a profundeza do mar. A profundeza do mar, no meu entendimento, é a consciência mais aprofundada, né, o maior entendimento das coisas, claro, mas na superfície do mar a gente vê muitas lucecinhas, a gente fica encantado com o que a gente vê, e às vezes as coisas nos parecem belas. Parecem belas para quem? Para a personalidade, né? Esse eu, essa personalidade, né? Egoísta, egocêntrica, né? Agora, se a gente se aprofundasse um pouquinho mais, níveis de consciência, né? Talvez aquilo que nos parece belo, a gente perceba que, opa, estou achando belo porque toda a sociedade acha belo esse padrão estético de alguma coisa, né? Mas será que eu concordo com isso? Vamos continuar. A consciência individual terá que desprender-se totalmente do sedimento acumulado de experiências passadas, que em linguagem simples são a ambição, o orgulho, a inveja e assim por diante. Olhem que interessante. Essa consciência individual, ela tem que se desprender, ela tem que descascar. Descascar do quê? Daquelas coisas que a personalidade vai adquirindo, né? Negativas, né? Evidentemente. Ciúmes, inveja, orgulho, vaidade, ambição e assim por diante, né? Então, naquela superfície do mar, a gente pode ver coisas muito bonitas, mas construídas apenas através da ambição, né? E na profundeza pode ter alguma coisa muito mais simples. E nessa simplicidade, essa simplicidade, há uma libertação, né? Na superfície do mar eu posso ter um monte de coisas, né? É uma analogia, né? Uma bela casa, uma bela mansão com 3, 4, 5 carros, né? Mas aquela pessoa que tem tudo aquilo pode estar inquieta sempre uma inquietação, a inquietação de manter tudo aquilo. E realmente, o que ela precisa para viver de tudo aquilo? Talvez ela precise apenas um carro, talvez ela precise apenas um lugar legal para morar com a sua família, mas sem tantos excessos, né? Porque menos é mais, né? Muito mais nos dias de hoje. Vamos continuar. Importante se descascar dessas coisas. Isso que está dizendo, a consciência que vai despertando, vai eliminando inveja, ciúmes, ambições, né? Às vezes o medo, né? Às vezes a gente sente medo, né? A gente sente medo, né? Então isso também é da personalidade. É claro que o medo muitas vezes é um instinto, né? Instintivamente a gente, opa, alguma coisa está me provocando medo, então a gente analisa aquilo, né? Por que estou sentindo medo? É apenas porque eu vivo vendo filmes em que acontecem coisas horríveis e aí isso aí, meu subconsciente está contaminado com medo, né? É porque eu como carne, muita carne, e a carne, para quem estiver assistindo esse vídeo, o animalzinho, na hora em que ele é abatido, ele sente muito medo, evidentemente, né? E aquele medo passa para a carne, né? Passa para as células dele e evidentemente o ser humano que ingere acaba ingerindo também aquele medo, né? Então há razões para se ter medo, mas muitas vezes o medo também ele pode ser ele precisa ser visto. A consciência do medo precisa ser aprofundada e ver o motivo, né? Eu tenho medo de morrer, né? Eu tenho medo com minha saúde, e aí a pessoa observa seus hábitos e vê que seus hábitos são completamente, não são saudáveis, né? A pessoa se alimenta mal, a pessoa não descansa, a pessoa consome drogas, né? Então bebe em demasia, fuma, né? Então evidentemente que uma pessoa dessas vai sentir medo, né? Vai sentir medo de ter problemas de saúde, né? Mas aí é necessário modificar os hábitos, né? Dizia que
Da mesma maneira, pode haver a florescência espontânea de uma natureza, tá aqui, ó. A consciência de uma pessoa, quando está livre para expandir-se e não fechada, como quando está centrada em si mesma, floresce sozinha. Isso aqui é muito bacana, né? Quando uma árvore está em flor, a vida daquela árvore está ativa no seu esplendor. Da mesma maneira, pode haver a florescência espontânea de uma natureza de extraordinária sutileza e sensibilidade no ser humano, a qual damos o nome de alma. O florescer desta natureza, cuja beleza então se manifesta em todo pensamento, sentimento e ação, realiza-se apenas numa atmosfera de liberdade dentro de si mesmo. Olhem que bacana isso aqui. Se nós dissemos que as coisas que a personalidade vai adquirindo tolhem a consciência, vão nos tornando pesados, presos aqui na matéria, né? Aqui ele está falando de uma outra coisa, né? Está falando de uma fluidez, né? Então, olhem só. Vamos supor que o ser humano vai descascando da ambição, do orgulho, da inveja, vai se trabalhando, vai mudando os padrões, vai não querendo ter tanta coisa, vai ficando mais em contato com as coisas belas, se abrindo para o belo que há ali na natureza, em tudo que é lado, e essa pessoa vai ficando com menos medo, vai não sentindo inveja, vai ficando mais humilde, ou seja, vai eliminando o orgulho, né? E aí o que acontece? A consciência começa a fluir, né? E isso é muito bacana, porque há um substrato impoluto, há um substrato de pureza absoluta para o qual é necessário se abrir. Isso existe, isso está ali, né? A gente vê nas manifestações da natureza. Agora, nessa época do ano, nós saímos para a rua e nós vemos ipê roxo, ipê amarelo, nós vemos orquídeas aqui no Rio Grande do Sul, né? Provavelmente a Fatinha vai assistir esse vídeo, que mora na Bahia, e aqui no Rio Grande do Sul tem umas orquídeas muito bonitas que surgem sempre nessa época do ano. Ontem já tinha na rua, já está cheio dessas orquídeas, né? Então, para mim que essas árvores, as orquídeas, os ipês, pitanga, daqui a pouquinho começam a surgir pitangas, né? Então primeiro vem a flor, depois vem a fruta, né? E o que elas fizeram para crescer? O que elas fizeram? Qual é o esforço que esses seres da natureza tão bonitos fizeram? Né? Bom, para mim que o esforço que eles têm é não sentirem inveja, não terem ambição. A pitangueira não tem ambição de ser, sei lá, um mamoeiro, né? Estou fazendo um quadro, né? Então cada um no seu quadrado permite que o fluxo da natureza o envolva, né? Aceita aquilo que a natureza dá, o alimento através das raízes, né? E através daquilo que vem do céu, né? A chuva, né? Enfim, e sendo natural, flui. Toma energia daquele substrato de pureza absoluta e, além de dar uma bela flor, depois vai dar um belo fruto, né? Então, isso seria uma consciência. Se nós fizermos isso, se a gente conseguir aprofundar a nossa consciência, essas qualidades vão vir à tona, elas vão surgir, né? E é necessário que continuamente a gente esteja jogando uma luz nessas... Primeira coisa, jogar uma luz nas qualidades. A gente sabe quais são as qualidades, a gente sabe quais são as virtudes que a gente precisa desenvolver, mas nem sempre a gente consegue desenvolvê-las, né? Por quê? Porque aí nós temos a inveja, os ciúmes, o orgulho, né? Então é importante jogar luz nessas más qualidades da personalidade, né? A gente vai descascando daquilo e se abre para aquele substrato de pureza. A gente permite que as nossas raízes absorvam esse substrato de pureza, assim como a árvore absorve pelas raízes todos os nutrientes de que precisa. É muito importante que a gente faça isso. E isso aqui é uma luta diária, né? Mas é uma luta que não precisa ser uma luta tirânica, né? A gente não precisa desgastar a nossa saúde nessa luta, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Tem que ser um fluir, tem que ser na simplicidade, como aqueles simples versos que eu li antes, né? E que vou tentar achar um agora para dar um complemento para esta aula, né? Mas dentro disso eu me lembrei, dentro deste capítulo que trata sobre isso, né? Este capítulo trata sobre isso. Trabalhar a consciência, este capítulo, digo, deste livro, né?
fazer com que a nossa consciência acorde, com que a nossa consciência vá se modificando e desperte, digamos assim, que nos tornemos cada vez seres mais despertos, né? E como seres mais despertos, a gente vai eliminando as coisas supérfluas que tem na nossa vida, aquilo que não serve para nada e que empaca a nossa vida. Por exemplo, a televisão. Para que serve uma televisão? Não serve para nada aquilo. Aquilo dentro dos lares, aquilo emanando aqueles raios, aquele ruído contínuo, né? Então, quando eu digo descascar de coisas supérfluas, para mim foi a televisão. Para mim foi a carne também, a ingestão da carne, né? Para mim foi, por que tem que ingerir carne? Os animais morrem quando a gente ingere a carne, tem que matar os animaizinhos para que a gente possa se alimentar. Então, para mim não foi mais necessário, eliminei aquilo também. E assim a gente vai eliminando coisas, né? A última coisa que eliminei foi a geladeira, que deu problema na geladeira, mas também eu não era de ter muita coisa dentro da geladeira. Então faz 3 meses que estou sem geladeira. E tá muito bacana, né? A conta da luz caiu um monte, né? Então, pode ser um exagero, claro. As pessoas, eu moro sozinho, né? Mas quem mora com família, né? Quem tem criança, obviamente que tem que ter a geladeira, né? A gente entende, né? Mas aí, claro, cada um vai ver, né? O que é desnecessário na minha vida, das coisas que eu tenho, né? Eu preciso de tanta coisa, eu tenho 10 pares de sapatos. Eu preciso de tudo aquilo? Não, eu não preciso. Vou dar 5 para quem não tem, né? Tá cheio de gente na rua que não tem sapato, né? Então a gente vai lá e vai veja, se algum aluno estiver vendo esse vídeo, dá uma conferida no seu quarto, né? As meninas que tem aquele monte de urso em cima de uma cama, para que serve aquilo? Para que serve aquele monte de urso em cima de uma cama? Para nada, né? Para juntar pó, né? Para trazer problemas, até problemas respiratórios, né? Então, mandem andar esses ursos, esses bichinhos, esses bonequinhos, né? Vou terminar de ler aqui um trecho de um filósofo chamado Plotino, que eu li há muitos anos atrás e depois nunca mais encontrei. Então eu refiz, né? Eu adaptei de acordo com aquilo que eu me lembrava e com alguma coisa que encontrei na internet, mas não foi exatamente o mesmo texto, que era muito belo, né? E encontrei um na internet que não estava à altura, digamos assim, né? Mas que bom que alguém colocou ali porque refrescou a minha memória. E aí eu adaptei, né, de um filósofo chamado Plotino. E antes eu fiz a analogia do bloco de mármore, né? Tem um bloco de mármore que o artista olha para aquele bloco e vê a obra já terminada. Olhem que maravilha, né? Uma pessoa comum olha para aquilo e apenas vê um pedaço de pedra, né? E eu dizia para vocês que há um substrato impoluto de pureza absoluta ao qual se faz necessário se abrir, né? E o texto do Plotino diz assim: recolhe-te dentro de ti mesmo e olha, e se ainda não te achares belo, faz como o criador de uma estátua que a queira bela. Ele alisa aqui, ajeita ali, torna esta linha mais suave, aquela outra mais pura. Assim faz também em ti. Corta tudo o que for excessivo, endireita tudo o que estiver torcido, suaviza todas as arestas, ilumina a tua escuridão e não deixes nunca de trabalhar na tua obra, até que dela surja o divino esplendor da virtude. Para mim está falando da mesma coisa, né? Para mim está falando de trabalhar na nossa obra continuamente até que a gente consiga acessar esse substrato de pureza absoluta e da nossa obra, do nosso trabalho, surja o divino esplendor da virtude. A gente deve almejar as virtudes, a gente deve sair desse lugar comum. E assim, dessa maneira, a nossa sociedade vai crescer, jamais pensando em nós individualmente. Pensar na nossa família, pensar na nossa comunidade, na nossa sociedade e no nosso país, né? E se a gente pensa no nosso país, a gente vai pensar no mundo, que ele está tão complicado, mas ele pode mudar e pode mudar para melhor. Muito obrigado, perdão por este vídeo super longo, né? Paciência. Uma ótima semana para todos.